Que alegria. Nós estamos chegando ao final da nossa série, né? Então, esse é o último domingo da série. Quarta-feira a gente encerra todo o ciclo, mas no domingo esse é o nosso último domingo. E a gente tem sempre disponibilizado todos os nossos vídeos e áudio nos canais de internet. Então, se você não pôde estar aqui domingo passado, domingo retrasado, compartilhe, né, com os seus amigos, ou mesmo reveja aquilo que foi ministrado lá no YouTube, no SoundCloud, né, que são redes sociais de vídeo, de áudio, e está postado no Facebook. Então está bem fácil de você acompanhar. Se você prestar atenção, nosso endereço Facebook e de Instagram está sempre ali, ó. Só você bater uma foto para depois você poder seguir e lá, curtir a nossa página e participar. É importante você nos ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe. Basta você entrar lá e compartilhar os posts. Então temos as chamadas dos cultos, os vídeos, né, os álbuns de fotografia daquilo que aconteceu. Vai lá, compartilha, coloca a sua mão naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Seja um cooperador da obra de Deus. Coisas muito simples podem ser feitas a partir do seu celular que está no seu bolso, né? Então só basta chegar lá e falar assim: eu vou compartilhar isso aqui para que os meus amigos conheçam a minha fé, para que eles possam conhecer o Deus a quem eu sirvo. Semana passada a gente falou um pouco da natureza da pessoa bem-aventurada. Vocês se lembram lá? Falamos sobre o feliz, o bem-aventurado, que é o homem e a mulher, né, que conheceram um reino de alegria, que aprendemos no domingo anterior. Então esse reino de paz e alegria no Espírito Santo, um reino de justiça, onde Jesus justificou a nossa religação com Deus. Hoje nós queremos falar sobre a continuidade. Se você abrir sua Bíblia, vamos abrir primeiro lá em Romanos 12, no capítulo 12, no verso 1 em diante, né? Nós temos aprendido o quê? Que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos ter que passar a pensar como Deus pensa. Quando a Bíblia diz, quando Jesus, nós vimos isso nos 2 domingos anteriores, a respeito de arrependimento. Arrepender é mudar a maneira de pensar. Arrependimento tem a ver com a transformação da minha mente. Eu pensava como o homem pensa, vivia de acordo com os pensamentos que eu tinha, e por isso alcançavam as coisas que as coisas naturais podem me oferecer. Mas também vivia as dores, as angústias, as tristezas, as mazelas que essa vida de raciocínio natural é capaz de atingir. Mas uma vez renovado o meu entendimento, uma vez pensando como Deus pensa, uma vez confessando a minha necessidade de Deus, eu passo agora a ter uma perspectiva de vida, uma visão, não mais agora míope pela condição humana, mas agora Deus amplia a minha maneira de enxergar. Ou seja, por isso que a palavra de Deus diz que nós vamos voar como águias, né? Eu não sei se você sabe, uma águia pode voar a uma altitude muito alta, e ela é capaz de encontrar no meio do capim a sua presa lá, ela é capaz de ver de forma longínqua, né, de bem distante, e é Deus está dizendo isso: olha, eu quero dar para você uma visão que transcende, uma vida que transcende, não é uma vida míope, onde nós estamos sempre olhando para baixo, principalmente em dias que todos nós às vezes caminhamos com um celularzinho, olhando para baixo. Deus está dizendo: eu quero que você agora amplie a sua visão. E em Romanos 12, o Paulo fala sobre isso, ele fala assim: portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Olha só que coisa tremenda que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos que moravam lá em Roma. Ele está dizendo assim: olha, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Ele não está dizendo para a gente mudar para Marte, não é a respeito disso. Ele está dizendo: cuidado com a maneira que você pensa, porque a gente se lembra lá de Salomão. Salomão no seu livro diz assim: o homem é aquilo que ele pensa. Vamos ser lógicos. Eu penso a respeito de família, nas minhas experiências, as minhas ideias, os meus conceitos. O que eu faço? Eu me proponho a edificar, construir a minha própria família.
O que eu penso a respeito de dinheiro, assim eu vou lidar com dinheiro. Ou seja, nós somos aquilo que pensamos. Então, se nós estivermos pensando como o homem pensa, os objetivos e as experiências serão de acordo com as experiências e ideias dos homens. Mas agora Paulo está dizendo, não continuem a viver a vida de vocês na perspectiva humana, mas vocês não podem se deixar moldar. Sabe o que é moldar? É nos deixar-nos ser levados pelo curso desse mundo, pelos valores, pelos entendimentos, pelas perspectivas humanas. Ele está dizendo, renovem a sua maneira de pensar. Ele começa a falar de apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas o que ele quer dizer é o seguinte, se vocês não tiverem uma transformação de mente, não serão capazes de quê? Ele diz, conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quem quer a vontade de Deus para sua vida? Eu quero, nós queremos, na verdade, fala assim, amém, a glória a Deus. Então nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida. Para que nós experimentamos essa vontade, o que eu preciso? Começar a alinhar a minha vida à vida que Deus propõe. Os valores de Deus sejam os valores para a minha vida. Porque senão eu vou continuar aprisionado com as condições e os valores desse mundo. Quando a gente vai lá agora para Mateus no capítulo 5, abra sua Bíblia, em Mateus no capítulo 5, diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou perder o seu sabor, como lhe restaurará o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma vela, e coloca debaixo do alqueire, ou da cama, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, nós aprendemos e nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Começamos lá desde o momento em que ele sai e começa a falar do seu reino, ele implanta o seu reino, depois ele vem falar da característica do cidadão desse reino, das bem-aventuranças, e na sequência agora ele diz, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. Ele está dizendo, a vida de vocês tem que revelar ao mundo a qualidade de vida que eu tenho para eles. A vida de vocês tem que trazer sabor. Quais são as características do sal? O sal fala a respeito de trazer sabor. É interessante pensar sobre o sal, porque o sal não é tempero, como muitas vezes a gente imagina. O sal, ele tem a aptidão de potencializar, né, ou trazer à tona o sabor daquele alimento, mas ele não interfere. Não é igual você colocar um alecrim, que você pega o gosto do alecrim. O sal não, o sal realça o sabor do alimento. Então Deus está trazendo algo na nossa vida para trazer o sabor na identidade daquela pessoa, para que ela possa cumprir o seu propósito, para que ela tenha o sabor daquilo pelo qual ela foi criada. Deus está dizendo para mim e para você que nós temos uma ação de reter aquilo que vai apodrecer. Uma das características do sal é o quê? Conservação. Então ele está dizendo para mim e para vocês, vocês são aqueles que vão trazer o realce no sabor da vida das pessoas. Vocês são aqueles que não vai permitir que essas vidas possam apodrecer. Nós temos uma responsabilidade. Quando Deus nos chama, ele está dizendo, olha, agora que você já entendeu que você é o homem feliz, a mulher feliz, você passou a ser devedor daqueles que não conhecem essa felicidade. O apóstolo Paulo fala para nós, ele fala assim, eu me tornei devedores daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque agora na minha vida foi me trazida a revelação tão profunda e tão grandiosa, que isso não diz respeito a mim mesmo. Eu tenho que agora revelar isso, eu tenho que compartilhar. Por isso que a gente aprende o quê? Deus nos chama para uma vida abundante. Vida abundante não é apenas uma vida que tem o seu copo cheio, a sua porção completa. Vida abundante diz respeito a um transbordamento, ou seja, a minha vida e a sua vida têm a responsabilidade de abençoar, de repartir com aqueles que estão em torno de nós. A nossa vida tem que transbordar, tem que ir além de nós mesmos. Ele diz para mim e para você, você tem a responsabilidade de repartir com as pessoas aquilo que ele é. Quando ele está dizendo assim, olha,
se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Ele será lançado fora e será pisado. Interessante que, quimicamente, sal não perde sabor. Então, o que acontece? Vimos várias vezes Deus dizendo, cuidado para não misturar na sua vida outras coisas que não aquelas que Deus colocou. É mais ou menos assim, eu tenho uma revelação de Deus, uma ideia, mas ao mesmo tempo eu vou enchendo a minha mente de outras ideias, de outros valores, de outras práticas. Com o passar do tempo, aquela porção ainda está lá, mas eu tenho mistura na minha vida. E se a gente for observar nas Escrituras Sagradas, ele fala de santificação. O que é santificação? É viver uma vida separado para o uso exclusivo de Deus. Ele está dizendo, não se misture com outras ideias. Não deixe que o seu coração seja inundado de outros valores. Por quê? Porque senão vai dissipar o sabor que você tem e vai perder o realce daquilo que era característica que Deus colocou na sua vida. Não se deixe misturar por outras coisas. Por isso que ele está dizendo lá em Romanos, apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo para mim e para você que a minha vida tem que ter uma separação para Deus. Não é uma separação de me colocar à parte das pessoas, mas é uma separação em que, mesmo entre as pessoas, aquilo que é a vontade de Deus na minha vida prevaleça. Mesmo em meio a dificuldades, eu prevaleço sem me misturar com os valores. Por isso que ele está dizendo, não continuem contaminados com as coisas desse mundo. Será que você entendeu a porção que Deus colocou na sua vida e a responsabilidade? Somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz, olha, ninguém pega uma lâmpada e coloca no chão. Ninguém pega um velador, e naquela época, né, até pouco tempo, quando a gente fala de watts, né, quando a gente às vezes, a maioria dessa geração nunca viu uma lamparina, um lampião, né, não entende essa coisa de velador. Na verdade era o quê? Era uma luz incandescente, era uma vela que era colocada no alto para iluminar o cômodo. Ele está dizendo, ninguém que quer iluminar um cômodo, coloca a luz debaixo da cama. E ele está dizendo, a vida de vocês precisa brilhar para iluminar não apenas o seu caminho, não é uma lanterna para os meus pés apenas. Ele diz que a Bíblia é luz para os meus pés. Mas ele está dizendo que você é luz do mundo. Ele está dizendo que eu e você vamos sendo colocados para que as pessoas possam reconhecer os seus caminhos, reconhecer a graça e a maravilhosa luz de Deus e glorificar a Deus através das suas boas obras. Ele está dizendo que eu e você devemos ter o lugar alto. Lá em João 1,5 diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Às vezes a gente encontra algumas pessoas preocupadas com o império das trevas. O diabo está trabalhando contra mim, lá em casa estou vivendo dias de trevas. Deixa eu dizer uma coisa, sabe como é que a gente dissipa trevas? Acende a luz. Você já viu o quanto a luz é poderosa? Porque às vezes na hora que você vai dormir, você deixa o celular carregando e fica aquela luzinha do carregador ditinha, que enquanto tem um tanto de luz acesa, você nem percebe. E de repente, no meio da noite, você acorda, o quarto está iluminado. E você olha para lá, mas que luz é essa? Você vai lá perceber, tem o quê? Uma luzinha de LED no cantinho do carregador do celular, que está iluminando o cômodo inteiro. Então Deus está dizendo, a luz de vocês vai brilhar e vai iluminar toda a casa. Então essa história que lá em casa está cheia de trevas, então está faltando luz. E se você não for a luz que Deus quer iluminar a sua família, a sua casa, o seu pensamento, as suas ideias, os seus valores, quem vai ser essa pessoa? Não tenha medo das trevas, acenda a luz. E como é que a gente acende a luz? Brilhando Cristo em nós. Nós não temos luz em nós mesmos, mas diz que nós somos como espelho, nós refletimos a glória do Senhor. Não é essa uma canção que tem por aí, que a gente canta? Então nós estamos dizendo o quê? Brilha a sua luz em mim, e eu vou refletir quem Cristo é. Eu vou brilhar, as pessoas vão ver o reflexo de Cristo na minha vida. Lá em Isaías ele diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente a luz do Senhor, e a glória que se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Ele está dizendo, essa luz vai ser uma luz de atração. As pessoas virão para conhecer esse brilho que está na sua vida. As pessoas virão e vão desejar saber o quê?
Que luz é essa que você brilha? Talvez no seu dia a dia, alguém possa ter te feito essa pergunta já. Talvez você esteja lá vivendo e a pessoa olha para você e fala assim, parece que você está diferente, o que aconteceu? Aí você fala assim, não, mas não tem nada diferente. Talvez seja o seu encontro pessoal com Deus que passou a transformar o seu rosto de tal maneira que as pessoas percebem sem palavras. Há uma afeição nova, há uma paz nova, há uma resposta branda nova, há uma alegria nova, há uma consciência de transformação nova. Deus está dizendo que as pessoas virão à luz quando você brilhar plenamente. E em Romanos diz assim, pois eu sou devedor tanto dos gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros. Romanos 1, 14 e 15. Ele está dizendo que agora essa luz que está em mim não pode ser retida, eu tenho que repartir. Porque há muitas trevas, as pessoas estão vivendo em trevas, as pessoas estão agoniadas na sua alma, estão abatidas na sua maneira de viver. Vivemos em dias de depressão, de síndrome do pânico, de desespero, porque olham e não reconhecem um lugar para correr, um lugar de porto seguro. As pessoas estão agoniadas na sua alma, elas estão abatidas no seu ser. E Jesus está dizendo, brilha a sua luz, resplandece, pois é nascido sobre ti a luz do Senhor. Os povos caminharão à tua luz, os reis virão até você. Ele está dizendo, brilha a luz de Cristo, não é a sua luz, não é você a superestrela, nós somos a estrela que brilha a luz da estrela maior, Jesus. Ele está me chamando e te chamando para viver o quê? Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Portanto, conscientes da nossa identidade, o que nós nos lembramos? Olha, essa alegria que Deus quer colocar na nossa vida é uma coisa interessante, porque lá em João ele diz assim, no capítulo 15 de João, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você quer brilhar? Lembra o que ele disse lá? Para que vejam a tua luz, vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai. Ele está dizendo, quando você de fato agir como sal e luz da terra, as suas boas obras serão conhecidas dos homens, e os homens vão glorificar a Deus pela sua vida. Você já teve a oportunidade de falar para alguém, quando você vê a transformação na vida dela, e você diz, eu dou graças a Deus, eu dou glória a Deus pela sua vida. Olha, eu quero agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família, porque vocês foram sinal de Deus na transformação do meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha empresa, na minha consciência. Você tem recebido esse testemunho dos seus amigos, da sua família? Você tem visto a transformação de Deus em você? Porque essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não diz respeito apenas às coisas internas, mas agora Ele está nos desafiando para olhar para o mundo, sal da terra, luz do mundo. Ele está dizendo, olha, não se restringe a sua casa, a sua coisa privada. Ele está dizendo que agora nós somos o espetáculo para o mundo, seja das coisas boas ou das perseguições. Ele está dizendo para mim e para você que nós devemos agora ter uma vida coerente com o Cristo que confessamos. Dê fruto. Por que eu vou dar fruto? E ele diz, nós não estamos falando de alegria, nós não estamos falando de viver com intensidade a vida feliz que nós temos. E deixa eu dizer uma coisa, já temos visto isso aqui nos 2 cultos anteriores, ninguém é feliz sem cumprir o propósito de Deus. Tem muita gente depressiva, vivendo uma vida aparentemente boa, mas angustiada de alma, porque não cumprem o propósito. Continuam egoístas na sua maneira de viver. E chamam isso de vida reservada, de timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. A ousadia inerente do homem e da mulher que serve a Deus. Uma ousadia de quê? De fazer a obra de Deus. Quando eu fizer a obra de Deus, Deus será glorificado. E quando Deus for glorificado, João escreve o seguinte, no verso 11 do capítulo 15. Tendo dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo esteja completo. Ele está dizendo, você vai dar fruto, Deus vai ser glorificado, na glorificação a Deus, a alegria de Deus será compartilhada com você e a sua alegria será completa. Fala assim, glória a Deus. Você já parou para pensar? A alegria de Deus, o reino do nosso Criador, a alegria que excede o entendimento. Deus está dizendo, se você frutificar segundo o que eu tenho para você,
A minha alegria, Deus está dizendo, vai estar na sua vida. E o que vai acontecer? A sua alegria vai ser completa. Então, talvez, seguindo uma lógica de raciocínio, muitos de nós não estamos vivendo a plenitude da alegria do ser, porque nós não estamos dando os frutos que Deus quer colher na nossa vida. E ninguém vai conseguir alegria genuína na força do seu braço, mas na identidade, na frutificação da minha natureza humana, não, da minha natureza transformada em Deus, da nova semente que Deus colocou na nossa vida. E é isso que ele diz, né, lá em Efésios. Aí a gente pensa assim, mas que obra é essa? Em Efésios, Paulo fala assim, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já preparou para nós. Bom, então não diz respeito às obras que eu gosto de fazer, mas reconhecer as obras que Ele preparou para a minha vida. Isso significa o quê? Que Deus colocou características distintas na minha vida e na sua vida, para que eu e você caminhássemos nas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos. Ou seja, Ele está dizendo, você vai brilhar, você vai frutificar, mas segundo aquilo que eu proponho para você. Não é aquilo que eu gosto de fazer tão somente. Muitas vezes, a plenitude do nosso ser envolve a expertise do meu dom, do meu talento, da operosidade de Deus na minha vida através daquilo que Ele colocou em mim. Isso nos alegra. Mas Ele está dizendo que é uma obra anterior a isso. E às vezes a gente não entende isso, né? Então, para que a gente tenha essa completa a vida, nós temos que lembrar, eu sou um instrumento de Deus. E o instrumento tem características especiais, singulares, para que aquele instrumento possa cumprir um papel. Então, cada um de nós fomos feitos seres singulares. E a única coisa que nós temos em comum é que nós somos singulares em nós mesmos, em cada um de nós. Então, se você olhar para a sua digital, o que acontece? Onde você pôr a mão, vai deixar a sua marca de vida. E Deus está dizendo, tem uma marca que eu quero imprimir na humanidade através da sua existência. Então, todos nós temos algo especial para revelar do Pai a vida da humanidade. Cada um de nós recebeu uma porção para expressar daquilo que Deus tem para nós. Você está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem, para que você possa dar o fruto necessário? E aí a gente fala assim, mas qual é a obra? Qual é a grande obra de Deus? Né? A primeira palavra que nós vimos Jesus começando seu ministério lá em Mateus, a gente viu isso um pouquinho no primeiro dia, fala assim, vinde e farei de vocês pescadores de homens. Foi a primeira palavra aos discípulos de Jesus quando ele sai para poder começar o seu ministério público. Ele tinha sido levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E quando ele sai, ele começa a anunciar, arrependei-vos que é chegado entre vós o reino de Deus. Quando ele separa os 4 primeiros discípulos, que ali em Mateus está registrado os 4 primeiros, ele diz, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Bom, essa é a primeira palavra de Deus. Então ele está dizendo que a obra de Deus começa em que, em qualquer que seja a minha atividade de vida, a minha profissão, o meu engajamento, o objetivo final é o quê? Fazer pescaria de homens. Alcançar pessoas. Então frutificar tem a ver com gerar os frutos, gerar os filhos que Deus tem para nós. E aí Mateus termina, ele começa o ministério dele em Mateus, falando de fazer discípulos através de pescar homens, e termina em Mateus 28, dando uma ordem para quê? Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ele começa falando de alcançar pessoas, termina falando de alcançar pessoas. Então parece que a obra dele está intimamente ligada com a obra de Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês sejam livres das obras do inimigo, eu vim para que vocês possam conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Então ele está dizendo, nós somos instrumento de transformação, de reconciliação de Deus, né, dos homens com Deus. Deus já fez essa obra em Cristo, e agora através da nossa vida nós revelamos Cristo na vida das pessoas. E aí a pessoa pode perguntar, mas tá bom, mas qual é a grande obra? João responde, no capítulo 6, verso 28, ele diz assim, dirigiam-se pois a ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Não é isso que muita gente fica lá confusa, mas o que eu faço para fazer a vontade de Deus? Qual que é essa obra? A obra é o quê? É eu ir lá e dar minha vida para os pobres? Pode ser.
Qual a minha obra? A minha obra é levar a mensagem para um povo distante, nas ilhas da Polinésia. Pode ser. Mas acima de tudo, a obra de Deus se resume em uma coisa só. Veja o que ele responde no verso 29 do capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. O que ele está dizendo? Revele a Cristo. Em uma outra versão diz assim, que conheçam a ti e aquele que o enviou. Ele está dizendo o quê? Que conheçam a Cristo e o Pai que enviou a Cristo. Então o que ele está dizendo? Uma vez mais, como Mateus, ele está falando de quê? Que a obra de Deus é revelar o amor de Deus à vida das pessoas. E nós vamos usar de todas as ferramentas que Deus colocar na nossa mão, para que nós possamos uma obra só ser realizada. Qual é essa obra? Fazer evangelização das pessoas. Trazer o reino de Deus ao conhecimento das pessoas. Transformar as pessoas através da mensagem da cruz de Cristo. É isso que ele nos chama. Essa obra, ele começa e termina. Essa é a expressão da vida de um homem e de uma mulher bem-aventurados, onde nós podemos cumprir o propósito. Então, amado, no final, o feliz, sabe quem é? O feliz é quem evangeliza. O feliz é aquele quem compartilha o amor de Deus. O feliz é aquele que revela a Cristo na vida das pessoas. Então resta uma pergunta para mim e para você: você tem feito a obra de Deus? Porque Paulo diz, olha, não adianta nada eu dar meus bens aos pobres, eu pôr minha vida para queimar, se não for o amor. E o que é o amor? Deus amou o mundo que deu o seu Filho único. O que ele está dizendo? Olha, amado, nós podemos fazer de tudo pelas pessoas, mas se nós não formos a luz que brilha no entendimento delas, para que elas saiam do inferno e possam viver a vida que Deus tem para ela, é inútil. Deus está me chamando você para quê? Para sermos agentes de transformação, de revelação naquilo que Deus tem. Então, amado, para que a gente seja feliz, nós não podemos reter o que Deus tem colocado na nossa vida. E uma das ordens para os discípulos, ele lá em Mateus, no capítulo 10, ele diz assim, olha, vocês devem ir, e pelo caminho, sabe o que nós devemos fazer? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir os demônios, o que de graça recebeste, de graça você deve dar. Qual foi a transformação que Deus operou na sua vida? Que você reparta isso com outros. Que você entenda que você tornou devedor. Uma vez que você fala assim, a minha vida transformou, meu coração. Quantos testemunhos a gente tem recebido das pessoas? Fala, Deus tem feito uma obra na minha vida, eu tenho paz, a minha casa está transformada. Deus está dizendo agora, reparta isso que você recebeu. Chama pessoas para sentar na sua mesa e conte as suas histórias. Traga à memória o que dá esperança, aponta para Cristo Jesus. Seja alguém que pesque homens, seja alguém que faça discípulos de todas as nações. Você quer ser feliz? Cumpra a obra que Deus colocou na sua vida. E a obra de Deus é essa, que conheçam a Cristo e aquele que o enviou. Que conheçam a Cristo e aquele que enviou. O que você está fazendo na sua vida tem repercussão na eternidade? Porque a única coisa que vai prevalecer na eternidade, amados, é pessoas. São as pessoas. Você pode construir o maior prédio, vai passar. Você pode juntar a maior fortuna, você vai passar e não vai levar isso para o céu. Mas todas as vezes que a sua vida impacta a vida de alguém, e essa pessoa tem um encontro íntimo pessoal, ela abandona o seu pecado, ela confessa o seu caminho mau, ela é transformada no seu entendimento, aquela pessoa está livre do império das trevas, para agora para o reino da sua maravilhosa luz. E aonde essa luz é revelada? Em nós. Você é luz do mundo, nós somos luzeiros no mundo de trevas, e onde você andar, as trevas devem ser dissipadas. Você está pronto para fazer a obra de Deus? Quem quer fazer a obra de Deus? Sabe por quê, amado? Nem eu nem você vamos encontrar alegria nas coisas desse mundo. Não adianta o esforço, não adianta pensar que é diferente, que não é tudo isso. É isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo, meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. E o fruto é o que? Gente, pessoas. Dar fruto não é apenas ter uma vida moralmente mais bem ajustada, mas é revelar Cristo através de mim. Porque tem muita gente que tem uma vida moral e não conhece a Deus. Isso não determina. Claro que todo mundo que tem a sua vida transformada tem uma moral mais elevada.
mas não necessariamente, né? É mais ou menos igual a música do Asaf, aí fala assim: é possível dar sem amar, mas é impossível não dar se você ama. Então a obra de Deus é que você revele Cristo na vida das pessoas, no seu trabalho, no meio da sua família, na sua atuação profissional, onde que você estiver, Cristo tem que ser refletido através da sua história, na sua integridade, na sua dignidade, no seu amor, na sua amizade, né? Na sua compaixão, na maneira de liberalidade que você oferta, que você engaja, que você transforma, que você é voz do pobre, da viúva, do órfão. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas em tudo, Cristo precisa ser conhecido através de mim e através de você.